Para capturar vídeo. Olá, minha gente! Olhem, vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que nós vamos fazer uma visita a um museu. E lá nesse museu tem diversos tipos de obra de arte, né? Pintura, escultura, desenho, enfim, tem diversos tipos de obra de arte. Mas uma obra em específico chamou sua atenção. E você para de frente da obra e fica contemplando. Digamos que essa obra seja um quadro muito colorido, em que tenha figuras de frutas laranjas, amarelos, roxo, frutas de todas as cores, tenha rosas, tenha objetos, tenham vasos, tudo isso só num quadro. Aí você fica observando esse quadro e você começa a identificar cada objeto, cada elemento que tem nesse quadro. E você fica encantado ali, tentando identificar tudo o que tem no quadro. Esse tipo de obra de arte é chamado de arte figurativa, que são obras de arte e que quando a gente olha, a gente consegue identificar os elementos. E tem mais uma característica nesse quadro. Esse quadro, como está representando frutas, verduras, flores, objetos como vaso, copos, garrafas, toalhas. Esse tipo de quadro que tem esses elementos da natureza e objetos do nosso cotidiano, esse tipo de obra de arte é chamado de natureza morta. Então, digamos que você tem um outro quadro ali que chamou muito sua atenção. E esse quadro, ele mostra a cena de uma rua de uma cidade do interior, em que tem um riozinho, que tem um animal passeando ali num determinado caminho, que tem uma casa bem bonitinha, uma casa bem fofa. Esse tipo de obra de arte, que também, como eu já acabei de falar para vocês, que tem esses elementos que vocês conseguem identificar com facilidade, são chamados de arte figurativa, né? Como eu já acabei de dizer. Só que, como tem o desenho de um lugar, esse tipo de obra de arte é chamado de paisagem. Aí, digamos que lá mais na frente você vai andando pelo corredor do museu e lá mais na frente tem um outro quadro que chama muito a sua atenção. E esse quadro, ele mostra a foto de uma pessoa, que você não sabe quem é, você nunca ouviu falar, mas por algum motivo essa foto chamou muito a tua atenção. Seja por causa da beleza da pessoa, ou por causa de características do olhar, do rosto, enfim. Esse quadro chamou muito a tua atenção. Esse tipo de obra de arte, como você já sabe, né, que você consegue identificar os elementos, é chamado de arte figurativa, só que ele é um retrato. É um retrato, porque mostra a foto de uma pessoa, só que por meio da pintura e do desenho. Antigamente, não existia fotografia, então uma forma que as pessoas tinham para mostrar, para se representarem e para terem uma imagem sua, era contratar um pintor ou um desenhista para fazer o seu retrato. E ainda hoje, algumas pessoas mandam fazer a pintura do seu rosto ou mesmo o seu desenho a lápis, que é para ficar guardado ali, para ter uma representação sua ali como uma obra de arte. Ainda hoje isso existe em diversos lugares e muitas pessoas gostam de fazer isso. Então, esse tipo de quadro é chamado de retrato. Agora, digamos que você sabe desenhar muito bem, que você sabe pintar e você quer fazer o retrato do seu próprio rosto. Nesse caso, é chamado de autorretrato. Autorretrato é quando nós mesmos nos desenhamos, ou olhando para o espelho, ou também a gente está lembrando do nosso rosto, né? A gente sabe as características do nosso rosto e a gente decide fazer ali uma representação da nossa própria imagem. Isso é chamado de autorretrato. Agora, digamos que a gente está passando por uma grande emoção. A gente está muito alegre, ou então a gente está muito triste, ou a gente está chateado, está com raiva, está zangado, e a gente quer representar esse sentimento de alguma forma. O que a gente vai usar? Vocês acham que existe alguma imagem que possa representar a nossa alegria, a nossa tristeza ou a nossa raiva? Pode ter. Você pode representar esse sentimento por meio de uma figura
Mas se você não quiser, você pode representar por meio de cores, por meio de formas, por meio de traços, por meio de ponto. Digamos que eu esteja muito chateado, então eu vou representar essa minha chateação por meio da cor vermelha. Então eu vou pegar a cor vermelha e vou pintar um quadro usando só cores vermelhas. Eu vou usar diversas tonalidades de vermelho. Vermelho claro, vermelho escuro, vermelho mais brilhante, vermelho mais próximo do laranja. Eu vou usar diversas tonalidades de vermelho. Aquele quadro ali, eu sei o que eu estou representando. Eu estou representando o meu sentimento, que é o sentimento de raiva, de chateação, e eu escolhi aquela cor para representar o que eu estou sentindo. Ou então, digamos assim, eu quero representar o meu sentimento de raiva por meio de uma imagem. Eu posso fazer um círculo, por exemplo. É uma imagem. Posso fazer o desenho de um animal correndo. Mas ali, quando alguém olhar, alguém não vai saber que ali eu estou representando o meu sentimento. Só eu que vou saber. Esse tipo de obra de arte, a gente chama de arte não figurativa ou arte abstrata. Arte abstrata são obras de arte que não têm figuras nítidas, e que a gente possa identificar na nossa realidade, no nosso dia a dia. As obras de arte abstrata, elas mostram sentimentos, emoções, elas mostram coisas que a gente acredita, ela mostra nossas crenças. A obra de arte abstrata, ela está muito relacionada com o nosso interior, com o que nós sentimos em relação ao mundo e a nós mesmos. Porque o sentimento, ele não é só relacionado a outras pessoas. Às vezes a gente pode se chatear com a gente mesmo, não pode? E a gente pode representar isso de alguma forma. E as artes plásticas, elas possibilitam isso, com que a gente usa diversos elementos para representar nossas emoções. Agora, digamos que a gente quer representar nosso sentimento e a gente também quer representar uma imagem do mundo, uma imagem de algo que a gente goste muito. A gente quer representar na mesma obra. Então, digamos que eu vou representar que eu fui numa festa e fiquei muito feliz. Como que eu posso representar isso num quadro? Eu posso usar figuras para representar o que eu senti, o que eu vivi, e posso usar também manchas, cores, traços e linhas. Assim, a minha obra de arte, a obra de arte que vai resultar a partir dessa minha compreensão de mundo, ela vai ser uma obra de arte figurativa e abstrata ao mesmo tempo. Porque não existe limites na arte quando a gente quer produzir, quando a gente quer representar o que a gente sente em relação ao mundo e a nós, como eu acabei de dizer. Então, na obra de arte, ela não existe essas delimitações. A arte abstrata, ela existe desde o início da humanidade. E a arte figurativa também. Então, a gente pode representar a realidade e também o que nós entendemos dessa realidade, tanto por meio de figuras, quanto por meio de abstração. Que no caso, a abstração seriam cores, formas, manchas, traços, linhas,